A paz do Senhor, hoje estamos aqui para trazer alguns recursos visuais, alguma sugestão de dinâmica para nossa lição número 2, a menina que ajudou a salvar o irmão. Tem a referência bíblica aqui, Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Só uma observação, essa é a revista Primários. Olhando o índice da revista, está escrito a criança que ajudou a salvar o irmão. Mas no título da lição está a menina que ajudou a salvar o irmão. Então, eu mantive o título da lição, tá? A menina que ajudou a salvar o irmão, revista Primários. A referência bíblica está aqui, que vamos estar em Êxodo, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Vocês que nos acompanham, sabem que eu não costumo ficar lendo os versículos para o vídeo não ficar muito longo. Mas nós, como professores, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, mostrar para as crianças que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. Olha o nosso baú de histórias. Vamos ver o nosso baú aqui? Esse baú vai nos acompanhar aí, porque estamos trazendo bastante histórias conhecidas e muito curiosas também para as crianças. O que será que tem hoje nesse baú? Vamos abrir? Vamos abrir aqui, aí vamos tirando um por vez e levantando aquele suspense para as crianças. Um cestinho? O que será que esse cestinho tem a ver com a nossa história? Um bebê, olha que bebê fofo. Isso, um rio? Que rio é esse? Olha agora, isso aqui, uma coroa. De quem será que é essa coroa? E aqui? E essa menina, ela tá tendo o quê, crianças? Essa lâmpada aí simboliza o quê? Ela teve uma ideia? Que ideia será que foi? Com essa brincadeira, já prendemos a atenção deles e vamos começar a nossa aula. Quem aqui já ajudou o papai ou a mamãe em casa? Como vocês se sentiram? Imaginem se um dia a sua ajuda fosse tão importante que pudesse salvar alguém da sua família. Durante muito tempo, crianças, o povo de Israel estava sofrendo como escravos na terra do Egito. Certo dia, Faraó decidiu atacar também as crianças. Ele não estava contente porque o povo hebreu se multiplicava assim rapidamente. Cada vez mais se fortaleciam. Por esse motivo, Faraó deu a seguinte ordem: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem. Deixem apenas que as meninas vivam. Isso está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. O plano maléfico de Faraó era enfraquecer ou mesmo acabar com o povo de Israel. E agora, crianças, o que os pais das crianças hebreias poderiam fazer para salvar seus filhos? Naquela época, havia uma família linda. Olha essa família, linda, né? Vou apresentar. Esse daqui, ó, é o Amrão. Nome diferente, então a gente pede para as crianças repetirem. Amrão e sua esposa Joquebede. Qual o nome da esposa? Joquebede. Eles tinham alguns filhos, a menina Miriam e o menino Arão. Olha, parece o nome do pai, né? Arão. E esse bebê, quem será esse bebê? Crianças, lembram da ordem de Faraó? E esse bebê aí, ele é um menino. E agora? Joquebede decidiu escondê-lo dentro de casa por 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. Isso está em Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e o 2 que estamos estudando. Quando não foi mais possível esconder o bebê, Joquebede prepara o quê? Um cestinho de juncos com betume e o coloca na beira do rio. A mãe do bebê entrega todo o controle a Deus. Miriam, a irmã mais velha do bebê, olha ela aqui, a Miriam, é a irmã mais velha do bebê, ela queria ajudar. Ela não podia fazer muito contra um exército, mas o que ela fez, crianças, mudou a história. Ela ficou olhando, seguindo o cestinho de longe para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. Ficou observando, ela sempre lia de longe e observando com muita atenção. Que bela atitude dessa menina, na verdade. Deus se alegra quando os filhos respeitam e querem ajudar os seus pais. Ele prometeu dar uma vida longa e abençoada a todos os filhos que honrarem os seus pais. Imaginem, crianças, como estava o coração daquela mãezinha ao ver o seu filho dentro de um cesto sendo levado pelas águas do rio.
Dê um tempinho para eles pensarem, se expressarem, assim vão perceber ainda mais como é imenso o cuidado de Deus. E aí, crianças, o que será que aconteceu? Deus cuidou e livrou o menino. Naquele dia, a filha do rei do Egito foi até o rio. Ela gostava de ir nesse rio tomar banho. Enquanto as suas empregadas passeavam pela margem, de repente ela viu o cesto no meio das plantas e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-lo. Isso está em Êxodo, o capítulo 2, o verso 5. Quando a princesa abriu o cestinho, quando ela abriu, o que tinha? Olha aí! Que surpresa, um bebê! Ela ficou com muita pena e disse: esse é um menino israelita. Vejam como Deus cuida de cada detalhe. O choro da criança despertou compaixão na princesa. Miriam viu que o cesto foi bem na direção da filha de Faraó, que logo pegou o bebê. Então, Miriam executou um plano bem rápido. Correu e perguntou para a princesa se ela queria uma ajudante para cuidar daquele menininho, tipo uma babá. Miriam enfrentou o medo, pois sabia que Deus estava com ela. E sabe o que a princesa respondeu? Crianças, e aí, o que vocês acham que a princesa respondeu? Respondeu assim: vá, busque alguém. E aí, quem será que Miriam foi chamar? Claro, Miriam correu muito e foi chamar a própria mãe Joquebede. Vejam que bênção, Joquebede receberia um salário para cuidar do seu próprio bebê, que agora estava salvo, cresceria seguro, protegido no palácio. Aquela pequena menina deve ter ficado muito feliz em ter ajudado a sua família. Mesmo pequena, ela fez uma grande coisa. Ajudou a salvar a vida do seu irmão. Joquebede e Angrão deve ter ficado muito orgulhoso da filha. Vamos ler o nosso Memória em Ação? Mas antes, deixa aí sua curtida, deixa seu comentário. Não sabe o que escrever? Escreve aí a paz do Senhor. Se inscreve no canal, deixa o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. Lembrando, Tia Via EBD não vende material, todo material 100% gratuito, disponível aqui no Drive. Muito fácil para acessar, clica nessa palavrinha a mais, vai expandir o texto, você vai ver o link aí, Drive, e vai ver o link também do vídeo chamadinha, que é aquele vídeo que fazemos com muito carinho, com esses visuais e um louvor no tema da aula, que vamos compartilhando durante a semana com os responsáveis das crianças, as crianças já vão se envolvendo com o assunto da lição. Bom, vamos lá. Memória em ação. Vamos ler diretamente na Bíblia. Aqui eu leio no visual para ganharmos tempo, mas nós, durante a aula, vamos abrir a Bíblia. Deixa a criança procurar. Esse momento é tão gostoso. Ver ali eles ficam naquela disputa saudável. Quem vai achar primeiro o versículo? Abriu na Bíblia? Vamos ler. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E aí, crianças, respeite o seu pai e sua mãe. O que vocês entendem sobre respeitar o papai e a mamãe? Dá aquele espaço, deixa eles falarem um pouco. E essa promessa aí, ó, de vida longa, que viva muito tempo. Depois, podemos usar o nosso dado. Quem nos acompanha já lembra desse dado, né? Esse dado as crianças amam. Hoje mesmo eu levei na minha aula e eles ficam bem animados. Como que vamos fazer? Pegamos aqui, a criança joga. Olha aqui, o que caiu? Fale o versículo em pé. Vamos jogar de novo. Diga o que entendeu do versículo. Então, tem algumas opções, ó. Diga o que entendeu do versículo, fale o versículo em pé, fale todo o versículo. Eu deixo ele disponível em PDF, tá? Vocês conseguem imprimir. Lembrando, quando for montar, eu gosto de pôr uma sacolinha aqui dentro para dar um pouquinho de peso e também não amassar quando as crianças apertam, tá bom? E é bem legal, de um jeito lúdico. Vamos ali reforçando o nosso Memória em Ação. A nossa dinâmica de hoje, para reforçar aqui o que estamos estudando, olha que lindo cestinho. Deixa eu explicar como eu fiz esse cestinho, que às vezes eu esqueço, né? Vamos lá. É um copo descartável. Eu cortei esse copo descartável assim na parte de baixo e a parte de cima mesmo eu usei para fazer como se fosse a alça, entenderam? E aí eu trouxe até a canetinha que eu usei para pintar. Essa canetinha é aquela canetinha de Bob Good que chama, né? De desenhos. Eu usei essa parte grossa e ela pinta super bem, ó. E aí ela não solta. Depois você espera secar, ela não solta. Então, assim eu pintei o meu cestinho feito com copo descartável e ficou com cara de cesto. Eu gostei.
como vai ser a nossa dinâmica? Vamos apresentar esse cestinho e a ideia era fazer assim, ó, num copinho descartável, porque ele fica barulhentinho e mostrando que é algo sensível, que eles têm que tomar cuidado, né? Crianças, hoje vamos fazer uma missão muito especial. Vocês vão imaginar que esse é o cestinho de Moisés. Dentro dele tem um bebê. Olha o bebê aqui, ó. Vamos filmar o bebezinho aí dentro. Olha que lindo. Dentro dele tem o bebê. Assim como Miriam cuidou do seu irmão, com muita atenção, cada um de vocês também vai cuidar desse cestinho. Mas existe um desafio. Vocês precisam ouvir com muita atenção cada comando antes de passar o cestinho. E aí, quais são as regras? Ninguém pode passar o cestinho antes de eu dar o comando. Só passa para a criança que eu falar. Se você não prestar atenção, o cestinho pode parar na pessoa errada. Vamos ver quem consegue ter uma escuta e uma visão atenta como Miriam? Aí você pode usar os comandos. Vou deixar aqui um exemplo. Segurando assim o cestinho, a criança segurando com todo cuidado. Cuidado com o bebezinho, segure. Agora passe para quem está à sua direita. Passe para quem está à sua esquerda. Passe para uma menina. Passe para um menino. Passe para uma criança que está usando uma camisa azul. Você vai dando alguns comandos. Em alguns momentos, faça uma pausa para ver se eles esperam um comando, trabalhando o autocontrole. Vocês perceberam como precisaram ouvir com muita atenção? Se alguém não prestasse atenção, os cestinhos poderiam parar no lugar errado. Miriam fez exatamente isso. Ela ficou observando o cestinho, ela escutou, ela esperou o momento certo e ela agiu com sabedoria. Por causa da sua atenção e da sua coragem, Moisés foi encontrado pela filha de Faraó e a sua própria mãe pôde cuidar dele. Crianças, Deus também quer que nós tenhamos uma escuta atenta quando os nossos pais falam, quando os nossos professores ensinam, quando o nosso professor da escola bíblica explica a palavra de Deus e principalmente quando Deus fala conosco. Assim como Miriam, devemos estar sempre atentos para fazer o que é certo. Vamos falar novamente o nosso Memória em Ação? E aí repetimos naquele coro. 1, 2, 3. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo. Lembrando que no final do vídeo aparece o link do vídeo chamadinha, que durante a semana vocês podem compartilhar com os responsáveis. Olha, a tia estava esquecendo, vocês iam me cobrar depois, né? A figurinha tá aqui, viu? Essa é a figurinha da nossa lição de hoje, do nosso álbum, para quem está nos acompanhando. A menina que ajudou a salvar o irmão. Essa vai ser a figurinha, tá? Vai estar liberado aí no nosso PDF também. São 15 figurinhas, do jeito que foi feita a primeira figurinha, para vocês estarem imprimindo, tá bom? E compartilha aí, a chamadinha está disponível, vai estar aparecendo aí no final do vídeo. Essa chamadinha é feita com os visuais, o louvor no tema da aula, é só clicar em cima da imagem que você já vai direto para o vídeo chamadinha. Curte, comente, compartilhe. Deus abençoe, tenham todos uma excelente aula e até a próxima!